Sou Hélio de Menezes Silva. Estamos estudando a série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo. São 19 videoaulas baseadas em um sermão do pastor Steven Anderson. Baseei livremente. Já estudamos 8 aulas, você pode vê-las no canal YouTube chamado SSTT TEO. Tudo emendado, 2 S's, 2 T's, TEO. Na playlist criada de nome Soteriologia. Agora comecemos a 9ª aula, de número 08. O título é Sempre Salvo 0919. E vamos ver Romanos 4, de 2 a 8 e 8, 33 a 40. Veremos que exercer a fé implica justificação sem obras, no passado, no presente e no futuro. Todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram imputados em Cristo. Vamos fazer uma pequena revisão. A Bíblia já nos provou os seguintes fatos. Primeiro, crer no Cristo garante a vida que dura para sempre. Segundo, a vida que Deus dá gratuitamente, graciosamente, é um presente. Ele dá a todo que crê de modo bíblico no Cristo bíblico, o Cristo da Bíblia. Essa vida dura para sempre. Terceiro, nunca nenhuma pessoa que depositou a sua fé no Cristo irá experimentar a morte que dura para sempre. É impossível que quem depositou a fé em Cristo, creu no Cristo da Bíblia, creu de modo bíblico, experimente a morte que dura para sempre. Quarto, Deus nunca conheceu aqueles que nunca creram, e somente esses serão perdidos. Os que nunca creram não perderam a salvação. Aqueles que em Mateus, ele diz, nunca vos conheci, é porque nunca haviam crido. Não é que creram e deixaram de crer, isso é impossível de ocorrer. Não é que creram e perderam a salvação porque pecaram e fraquejaram. Isso é impossível de ocorrer. Cristo disse, nunca vos conheci. Quinto, aqueles que não creem, não estão crendo, nunca creram. Então é um compartimento estanque. Quem creu nunca deixa de crer. E quem não creu, não é possível que tenha crido em algum tempo passado. Sexto, somos selados pela própria pessoa do Espírito Santo, a pessoa da Trindade. Ele é o nosso selo. Recebemos o selo da promessa até o dia da redenção. Esse selo nos garante até o dia da redenção do nosso corpo, que ocorrerá no arrebatamento ou na nossa ressurreição. E tal selo, tal Espírito, é o penhor da garantia da nossa salvação. E sétimos, fomos definitivamente, para sempre passados, da morte para a vida. E nunca, jamais, em modo algum, por circunstância alguma, entraremos em condenação. Agora veremos outro aspecto da vida que dura para sempre. Outro aspecto da bendita doutrina, o bendito ensino da Bíblia, que uma vez salvo, sempre salvo. Abra, por favor, em Romanos 4, 5. Romanos 4, 5. Há aquele, porém, que não está fazendo obras, mas está crendo sobre aquele que está declarando justo e ímpio, é imputada a sua fé para a justiça. Repetindo, há aquele, porém, que não está fazendo obras, mas está crendo sobre aquele, apoiado sobre aquele que está declarando justo o ímpio, é imputada a sua fé para a justiça. Olha que doutrina maravilhosa. Esse versículo nos ensina que o nosso pecado, em que caímos depois de sermos salvos,
não nos é imputado nenhum pecado, por milhões que sejam, por mais grave que sejam, são imputados naquele que uma vez creu. Veja o versículo que diz: aquele que não está fazendo obra, mas está crendo sobre aquele que está declarando justo e ímpio, é imputada a sua fé para a justiça. A fé que eu depositei em Cristo é imputada para a minha justiça. Você entendeu isso? Bem, alguém pode dizer: Hélio, porém, aquele que está fazendo pelo menos um pouquinho de obras, é isso que diz o versículo? Não. Viu? O versículo diz: aquele que está fazendo um pouquinho de obra, é isso imputado por justiça? Não, o versículo não diz isso. O versículo diz: aquele que não está fazendo obras. Viu? Aquele que não está fazendo obra, mas está crendo, apoiado sobre aquele que está declarando justo o ímpio. Será que é dito? Mas se você tiver fé, ainda assim tem que ter as obras. Senão, se você tem a fé, mas não tiver as obras, não vai adiantar. Não é isso que diz? É isso que o verso diz? Ele diz: aquele, porém, que não está fazendo obras, mas está crendo. Sim, há pessoas que realmente creem, portanto estão salvas para sempre, têm a vida que dura para sempre, mas não têm as obras. Sim, existem essas pessoas, porque a Bíblia diz que existe. Tiago 2,7 diz: a fé, se não tiver obras, morta está contra si mesmo. Então, isso está correto. Mas se a fé sem obras está morta, isso significa que a fé sem obras existe. É possível se ter a fé salvífica, a fé salvadora, com ausência de obras correspondentes. Como é que você pode dizer que não existe a verdadeira fé sem acompanhamento de obras suficientes? A Bíblia diz que a fé, se não tiver obra, morta está contra si mesmo. Mas não diz que essa fé não salva. Os odiadores do ensino bendito, uma vez salvo, sempre salvo, porque a salvação está a cargo de Deus agora, uma vez que você creu, somente de Deus, nada mais do que Deus. Os odiadores tentarão responder assim, dizer: Hélio, se você tem fé, você sempre terá as obras. Não há possibilidade de uma pessoa não ter fé e não ter obras. Obras e fé, Hélio, sempre andam juntas. Você não pode ter uma sem ter a outra. E se faltar uma, é porque a outra é falsa e inexistente. Mas eu lhe respondo pela Bíblia. O que é que significa essa parte? A fé, se não tiver obra, morta está contra si mesmo. Isso seria uma afirmação sem sentido, uma afirmação insana, se não existisse verdadeira fé sem obras. O Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro autor de cada palavra da Bíblia. Os homens escreveram, registraram, mas quem colocou as palavras na mente e guiou para que a mão escrevesse precisamente foi Deus. O autor de cada palavra da Bíblia, o autor real, é Deus. Uma afirmação dessa não faria sentido se não existisse essa possibilidade. Então tem que existir a verdadeira fé, que não está acompanhada de obras. Por exemplo, se eu disser aqui: o cachorro está morto, significa isso que o cachorro não existe? Ele está morto, mas existe. Então tem que existir uma condição chamada de fé sem obras, porque Deus está pressupondo isso. A fé, se não tiver obra, morte está contra si mesmo. Então existe fé sem obras. Eu sou um salvo. Eu criei em 1974, depositei toda a minha fé
em Cristo, o Cristo da Bíblia, somente nele, e o recebi como meu todo e suficiente Salvador. Mas que tal se eu não tiver obras hoje, ou esse mês, ou esse ano, ou nesta década? O que é que Tiago dirá sobre a minha fé? Dirá que ela está morta. O suficiente é dizer que não existe. Morta é não operante, não é inexistente. Morta é não operante, não é não salvífica. Eu poderia algum dia dizer a você que eu não fiz nenhuma obra durante toda a semana passada, que vivi a semana entregue à carne, andando nos caminhos do mundo e não seguindo a Deus, não indo à igreja, não lendo a Bíblia, não orando. Vivi uma vida muito mundana nessa semana. Tenho eu obras? Se essa é a vida que eu tenho vivido nessa semana, não. Então você poderia dizer legitimamente que minha fé está morta essa semana. Mas significa isso que eu perdi a minha salvação, que Deus é o guardião dela? Não. Isso significa apenas que a minha fé não vai beneficiar ninguém que você conheça sobre a face da terra. Odiadores dessa bendita doutrina, uma vez salvo, Deus preserva você sempre salvo? É Deus que preserva? Eu não gosto da expressão perseverança dos salvos. Eu prefiro a expressão perseverança do Salvador. Aquele que me salvou, ele persevera. Ainda que eu seja infiel, ele não pode negar a si mesmo. Então os odiadores dessa doutrina dirão: todas as formas que você achar de pronunciar eu creio de uma vez para frente, para sempre, são inúteis, a menos que você tenha as obras para as provar. Eu lhe responderei o seguinte: a frase, a fé se não tiver obra, morta está contra si mesmo, não está falando sobre entrar no céu, está? Mas está falando, veja o contexto, é do meu relacionamento com os meus companheiros. Sim, porque a Bíblia diz: nenhum homem está sendo declarado justificado diante dos olhos de Deus. Mas nós somos justificados pelas obras, sim, diante dos olhos do homem. Então, Deus vê meu coração e Ele é onisciente, vê o passado, o presente, o futuro, vê todos os pecados que eu fiz, desde o ventre da minha mãe até o último suspiro de vida que eu tiver no leito de morte. E Deus, quando o sangue de Cristo me cobriu, quando eu depositei minha fé nele, Deus perdoou todos os pecados, meu nome está escrito no livro da vida, Deus não tem uma borracha para apagar o nome a cada pecado que a pessoa faz. Vou fazer uma pausa. Eu quis comprovar, esse fim de semana eu estive em Esperança, falei com o pastor Walter Gomes, porque eu queria comprovar, ter os nomes, e ele me comprovou. Há um amigo dele, José, não vou dizer o nome todo, José R., que é de uma igreja arminiana. E no final do ano passado, 2018, ele disse, muito triste ao pastor Walter: esse ano foi um ano terrível para mim, foi um dos piores. Eu perdi, pastor Walter, minha salvação 25 vezes, José R. de Esperança. E o pastor Walter, com compaixão, disse, meu amigo, você não perdeu porque você nunca teve. O que Deus dá não pode ser perdido, vendido, alugado, jogado fora, trocado, desperdiçado, não vira lixo jamais. Deus, quando dá a salvação, Ele que começa, Ele vai até o fim e termina, e complementa, e conclui, e consuma a salvação. Voltando aqui ao assunto. Nós somos justificados pelas obras diante dos olhos do homem? Sim.
Eu sei de mim mesmo que eu criei. Mas quando uma pessoa diz que creu, mas continua na profissão entre aspas, de prostituta, de vendedor de drogas, fazendo pecados inomináveis, eu tenho o direito de dizer: Deus, o Senhor vê o coração, mas eu vejo o exterior somente. Eu não acho muito provável que essa pessoa realmente seja um salvo. Aí é outra história. Porque eu não vejo mudança nenhuma para melhor na vida desse homem ou dessa mulher. Depois que ele diz que é crente, está 10 vezes pior. Roubando os incautos na igreja, explorando, tomando as mulheres dos maridos. Eu não vejo nenhuma evidência de salvação. Vendendo uma falsas curas, prometendo falsas curas, fazendo falsas promessas, aos meus olhos. É somente um vigarista enganando as pessoas. Então, a pessoa é justificada diante de Deus pela verdade que houve na sua vida, no seu coração, se ele creu de verdade. Uma vez, para sempre. Mas diante das pessoas, do vizinho da esquerda, do vizinho da direita, do seu pai, da sua sogra, ele olha as suas obras. Então, é possível o homem precisar das obras diante dos olhos do homem para ser justificado diante das olhos dos homens? É claro que sim. Agora, pode o homem ver a minha fé? Não. O homem só pode ver as minhas obras. O homem não pode ver a minha fé. Assim, aos olhos do homem, somos justificados pelas obras. É disso que Tiago capítulo 2 fala. Viu? Vez então, essa expressão é usada em Eclesiastes também, é usado vez então. Então, aos olhos dos homens, nós podemos dizer que Abraão foi justificado pelas obras quando, aos 130 anos de idade, ofereceu o seu filho sobre o altar. Talvez somente aí um vizinho que vinha às fraquezas de Abraão acreditou: agora você está justificado diante de mim. A sua fé é capaz de estar disposto a sacrificar seu filho, e isso me é uma prova para mim. Mas Deus não precisava dessa prova. Ela fez aqui. Deus fez aquilo para provar aos outros que Abraão era um salvo, mas Deus já sabia. Então, você acha que Abraão somente foi salvo aos 130 anos? Não! Ele foi salvo muito antes, mas ele tornou isso bem visível, mostrou a sua fé aos seus servos, aos seus vizinhos, no país onde ele morava, aos olhos do mundo, em Gênesis 22, quando ele estava disposto a sacrificar seu filho Isaque sobre o altar. Esse foi um espantoso testemunho da sua fé, testemunho dado para os olhos dos homens. Continuando em Romanos 4, de 2 a 8. Romanos 4, 2. Porque se Abraão, em decorrência de suas obras, foi declarado justificado, então ele tem base de gloriar-se, mas não diante de Deus. Então a salvação não é pelas obras, nunca foi diante de Deus. Mas para os homens, a prova é as obras. Versículo 5. Há aquele, porém, que não está fazendo obras, mas está crendo, apoiado sobre aquele que está declarando justo e ímpio, é imputada a sua fé para a justiça. Versículo 6. Assim como também Davi declara as bem-aventuranças do homem a quem Deus imputa justiça sem obras. Então Deus imputa justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados são aqueles de quem foram perdoados os desprezos da lei, de quem foram cobertos os pecados. Bem-aventurados são aqueles de quem foram perdoados os desprezos da lei. Então é possível a pessoa fraquejar, cometer uma iniquidade depois de salvo? E ele é bem-aventurado, porque foram perdoados os desprezos da lei e foram cobertos os pecados. Versículo 8. Bem-aventurado é o varão a quem em nenhum tempo e modo
impute o Senhor o pecado. Bem-aventurado o crente, você que está me ouvindo. Você pode até hoje se julgar que está em pé e amanhã cair, depois ficar em pé, depois cair. Mas Deus, se você um dia creu, Deus não vai lhe imputar os pecados. É Ele que diz: bem-aventurado o varão a quem em nenhum tempo e modo imputa o Senhor o pecado. Agora, o que é que vemos nisso? Nós vemos nisso aqui a salvação como um ato, um fato do passado, do presente e do futuro. Uma realidade do passado, do presente e do futuro de quem creu de uma vez para sempre. Muitas pessoas dirão: bem, Hélio, você é salvo. Quando você é salvo, todos os pecados que você fez antes de ser salvo, está certo, esses são perdoados. Mas depois, você tem que responder pelos novos pecados. Cada um você vai ter que responder. E você precisa continuar aterrorizado, rogando por perdão a cada dia. Você tem que continuar suplicando e reobtendo a salvação. Você tem que continuar recebendo redenção. Senão, inferno no final. Então, muitas pessoas dizem isso. Eu fui católico, eu fui espírita, e vivíamos num terror, num suplício. No dia que eu fazia a comunhão, a ceia, pedia perdão dos meus pecados a um homem, e ele me passava as penitências de rezar tantos Pai Nosso, tanta Ave Maria, não sei o quê, e eu colocava aquele pedaço de trigo na boca, e dava os primeiros passos de volta à casa, e eu dizia: se eu morresse agora, porque agora eu ia para o céu. Mas daqui a pouco, ou até no caminho de casa, de volta a casa, eu caía num pecado, num pensamento ou em ação. Se alguém me empurrasse, eu ainda era rapazinho assim, e pegasse um padadalapipo, jogasse, ferisse, quebrasse a perna da pessoa, e pronto, pedia a salvação. Pensasse um pensamento mau, de qualquer natureza, desejando a morte de uma pessoa, cobiçando alguma coisa, pronto, pedia a salvação. Agora vou esperar no mês que vem para reganhar a salvação, pedir perdão, um homem me dá, e eu engolir esse trigo para ser salvo de novo. E agora? É salvo, passa um mês, é salvo durante uma hora, em um mês eu estou salvo. E os outros 29 dias, 23 horas eu estou perdido? Há pessoas que pensam que você tem que pedir perdão todos os dias, todas as horas, para continuar salvo. Todos os católicos, sem exceção, que eu evangelizei pessoalmente, e até muitos protestantes, dirão que você tem que pedir perdão pelos seus pecados todos os dias. Alguns fazem antes de dormir, alguns fazem 3 vezes por dia. Senão você não será salvo. Particularmente se morrer de repente, tem um acidente, uma bala perdida, um infarto fulminante de coração, um assalto. Há muitas pessoas que creem assim, vivem nessa aflição, nesse terror. Mas o que é que a Bíblia diz? Ela diz que o passado é coberto no versículo 7. O passado. Bem-aventurados são aqueles que já foram perdoados, a quem foram perdoados os despredos da lei, e de quem foram cobertos os pecados. Isso é o passado. Bendito sou eu, porque meus pecados diante daquele dia, em 1974, pecados que eu não gosto nem de lembrar e nunca vou falar, foram perdoados. Foram perdoados os despredos da lei. Foram cobertos os pecados. Então aqui nós temos no versículo 7, 2 verbos no tempo passado. Já vimos que o presente é coberto no versículo 5. Há aquele, porém, que não está fazendo, isso é um presente, uma coisa continuada, que não está fazendo constantemente, incessantemente obra, mas está crendo
apoiado sobre aquele que está declarando justo o ímpio, é imputada, o verbo presente, a sua fé para a justiça. Não está fazendo obras, está crendo sobre aquele que está declarando justo o ímpio. Esse versículo tem 3 verbos no tempo presente. E o futuro é coberto no versículo 8. Bem-aventurado é o varão, a quem em nenhum tempo e modo impute o Senhor pecado. Ah, que maravilha! A salvação é completa e maravilhosa no passado, no presente e no futuro. Não pode ser perdida em nenhum desses tempos, nem passado, nem presente, nem futuro. É para sempre, é eterna. Então hoje, quanto a mim, eu, Hélio de Menezes Silva, os meus pecados estão definitivos e imutavelmente cobertos e perdoados. E Deus não vai imputar o pecado para mim daqui para frente. Não é isso que a Bíblia clara e irrefutavelmente ensina? Que Deus, em um só segundo, nos salva dos nossos pecados passados, presentes e futuros? Caso contrário, se não fosse assim, eu acho, sinceramente, que a melhor opção para qualquer pessoa seria adiar a sua salvação para o final da sua vida, em seu leito de morte. Se a pessoa, depois de ganhar a salvação, pecasse e perdesse a salvação, então era melhor ele arriscar e dizer, olha, eu só quero ser... Quando o médico disser, você não tem mais nenhuma hora de vida, se estiver todo entubado, alimentação pela barriga, o xixi saindo por sonda, está 1 ano entubado e falhando os rins, falhando o fígado, falhando o coração, falhando tudo desmoronando, e você ouviu o médico dizer à sua esposa, a seus filhos, ele não tem mais nem meia hora de vida. Então, só aí você aceitar Cristo, porque a chance de pecar depois disso, nos últimos 30 minutos, é menor. Mas quem é louco de se morrer antes? Mas isso é o que muitos católicos romanos fazem. Constantino, diz a história, ele pensava que o batismo é que salvava, e adiou seu batismo. Ele nunca foi salvo. Porque quem pensa assim não crê em salvação pela fé. Ele adiou seu batismo até o instante de sua morte. Muitos historiadores dizem que, lendo os relatos médicos, tem quase certeza que ele já estava morto quando foi batizado. Porque quando ele perdeu os sentidos e estava na cama, que a respiração começou a falhar e a pulsação começou a não ser sentida. Então colocaram lençóis, muitos lençóis e sacos de areia e outras coisas na cama para fazer uma pequena piscina de alguns centímetros de altura, e despejaram água sobre a cama dele. Ele já estava morto, rapaz. Então, isso é um sonho, uma possibilidade para muitos católicos. Se ele pudesse fazer isso, faria. E muitos arminianos, muitos que pensam que pode perder a salvação, por que não faz isso? Isso é uma loucura. O catolicismo ensina isso, o arminianismo, essa doutrina de salvação pelas obras, ensina exatamente isso. Muitos católicos pensam assim, eu quero é viver como selvagem, quero festejar, semear minha aveia selvagem. Um jovem fazer um montão de coisas excitantes, ter um montão de relações sexuais. Semear aveia selvagem, eu vi no dicionário, que eu nunca conhecia essa expressão, significa isso, um jovem ter o maior número de relações sexuais possível. Então, muitos católicos dizem, eu quero viver como selvagem, quero festejar, quero semear à torta direito minha vida selvagem, e então, quando eu ficar muito velho, vou em frente, cedo aos apelos do padre, e tudo ficará perdoado, e ficarei absolvido, e pedirei para alguém me carregar para a missa todos os meus dias.
Você sabe que nesse ponto, de qualquer maneira, mesmo que eu querendo farrear, eu estarei velho demais para isso. Então eu poderia me deixar ser conduzido e ir para a missa todas as manhãs e deixar tudo isso absorvido. Copiei isso de um canto, eu acho que foi a um diário secreto aí de algum católico. Iguais a esse católico humano, vai haver tantos chamados de evangélicos, tantos que vão entupir e transbordar o inferno, porque eles não confiaram real e biblicamente no Senhor Jesus Cristo como total, único, suficiente, infalível, Salvador, Senhor, Rei e Deus. Eles confiaram em suas forças, em suas obras, na religião, na denominação, nos rituais, na liturgia, na igreja, no sistema denominacional, pelo menos parcialmente. Eles não confiam total, única e suficientemente no Senhor Jesus Cristo, como total, único e suficiente Salvador, Senhor, Rei, Deus, dono e controlador, proprietário dele, controlador de sua vida. Note bem, como posso eu jamais perder a minha salvação? Uma vez que Deus não vai sequer, jamais imputar os meus pecados contra mim, de acordo com Romanos 4:8, que diz, bem-aventurado é o varão em quem, em nenhum tempo e modo imputa o Senhor pecado. Posso dizer um legítimo, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, eu sou um miserável pecador, o Senhor me salvou, o Senhor me preserva, o Senhor me garante, toda a glória é dele, nenhuma glória é minha, toda a força dele, nenhuma é minha, a perseverança em manter salvo é dele, não é minha. Glória a Deus por tão maravilhosa salvação.